Nós temos uma pergunta aqui. Simone, um paciente deve levar todas as situações problemáticas da vida dela para serem tratadas numa terapia ou certas situações não devem ser abordadas e passadas para o terapeuta? É uma excelente pergunta. Veja o que eu entendo. No momento que um paciente procura um terapeuta, ele procura aquele profissional porque ele vai sentir confiança. Então, o que acontece? Quando você sente confiança, você não deve omitir dados. No momento que você omite situações, e que elas podem inclusive ficar assim, até um certo distorcidas, né? Muitas vezes isso até dificulta o próprio profissional de compreender a realidade que você está colocando para ele. Porque veja bem, as duas forças, né, terapeuta e paciente, nós temos muito aquela situação de que o paciente ele vai colocar para o profissional o que ele está sentindo e o profissional vai interpretar aquela condição para tentar diminuir ou minimizar aquele sofrimento, aquela condição que o paciente está passando. Então, veja que isso tem que existir, para funcionar, tem que existir um grau de completude desses dois indivíduos de uma maneira muito profunda, para que realmente haja um grau de assertividade no procedimento mais adequado a ser definido. Então, o que acontece? Quanto mais informações ficarem escondidas, mais vai dificultar o trabalho do terapeuta e o trabalho do atendido. Porém, nós temos que compreender o seguinte: geralmente isso acontece por vários motivos, mas um deles é a dificuldade do paciente conseguir confiar no profissional, mas muitas vezes também o atendido não consegue tempo hábil ou suficiente para ele poder relatar todos os fatos num único atendimento. Por isso, nós vamos ter que entender quantas sessões vão ser necessárias, quanto tempo eu vou precisar de terapia, qual é o ideal, no meu caso, dentro deste cenário, que eu vou precisar atuar nesse processo de autorreciclagem, nesse processo de cura, dentro do meu processo pessoal. Né? Então, não deve existir entre profissional e paciente desconforto ou vergonha de expor a realidade. Porque existe uma coisa que a gente chama de... o nosso ego, né? O ego, o que o ego faz? O ego, ele faz com que você, muitas vezes, quando você tem dificuldade, principalmente de se expor, ele faz com que você procure desenvolver uma autoimagem, mesmo perante um profissional que quer ajudar você. Por quê? Porque a nossa tendência ela é assim: eu não posso acabar comigo, então eu preciso colocar para você que eu estou em cima do pedido e que eu sou o máximo primeiro para depois eu trazer para você qual é o devido cenário. Essa é a grande maioria das situações que acontecem dentro das salas de terapia. Eu tive um professor, ele atua na França hoje, onde ele colocava para nós o seguinte: olha só, nenhum paciente vai chegar, ou um paciente, ou um profissional que queira se apresentar para você, sendo que você é uma pessoa desconhecida, ele vai chegar para você e ele vai dizer o seguinte: olha, eu errei, roubei, fiz um monte de bobagem, eu sou essa porcaria mesmo, eu estou aqui porque eu tenho que realmente fazer uma transformação, mas eu não sou nada bom. Não, nós não temos essa coragem de mostrar as nossas fragilidades. Por mais que nós tenhamos todos os erros possíveis cometidos, ainda assim, existem pequenas fragilidades e detalhes que nos impedem, querendo preservar um processo de autoimagem. E essa preservação de autoimagem com o terapeuta não é o mais indicado, porque o terapeuta ele é um profissional para estar ali disponível, é o profissional da confiança para ser trabalhado aquilo que é o necessário curar. Está certo? Deixa eu dar meu boa noite para o Carlos Alberto, seja muito bem-vindo. Boa noite. O Carlos está colocando: se tivesse feito anos atrás, eu estava vivendo bem melhor. Olha que bacana o teu compartilhar, Carlos.
Ó, o Carlos está colocando: o terapeuta é humano e passa por problemas semelhantes dos pacientes. Precisamos tirar esse preconceito e ter humildade para aceitar que todos somos influenciáveis. Exatamente. E além de nós sermos influenciáveis, né, Carlos, nós ainda temos essa condição de compreender que, vamos pegar de novo aquela gradação de 0 a 100, né? Nós estamos caminhando de 0 a 100, entendendo o seguinte: será que nós conseguimos, no mínimo, passar dentro de um contexto evolutivo real de 25%? Entende? Se nós estamos mais ou menos nessa média, uma média de saúde mental de 25%, se esforçando, mas muito, muito, o máximo, para conseguirmos chegar aos 50%, então pensa o que pode estar acontecendo conosco. Há muita distorção, há muita falta de uma interpretação adequada daquilo que está acontecendo conosco. A nossa autoimagem quer nos defender. Então, ela vai contar aquilo que ela se sente um pouco mais segura. E não é o adequado. Então, realmente, eu concordo com o Carlos, eu estou sempre me colocando, quando necessário, a atendimentos terapêuticos, porque nós precisamos nos tornar verdadeiros exemplaristas. Se nós queremos que as pessoas se permitam trabalhar isso com naturalidade, nós temos que fazer com que essa naturalidade faça parte da nossa vida primeiro enquanto profissional.